Fala pessoal do canal É o Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e essas serão as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista que você vai ouvir a partir de agora aqui no canal É o Time do Povo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like e aqui na descrição do vídeo tem um link para o fórum e para o bolão do É o Time do Povo. Você entrando nesse link, você concorre a muitos prêmios do canal. Entra no link que está na descrição do vídeo e aí você concorre no fórum e no bolão a muitos prêmios do Corinthians do canal É o Time do Povo. Hoje, um dia após mais uma vitória do Corinthians, né? O que não é vitória? O corintiano só sabe o que é vitória há muito tempo, desde o Campeonato Brasileiro. Ontem a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista, depois do 2-1 sobre o Bragantino, 2-1 sobre o Velo Clube. Poderia ter sido mais fácil se não fosse o goleiro Dalton, que defendeu uma defesa do Ángel Romero e ainda fez defendeu uma defesa é ótimo, né? Defendeu um pênalti do Ángel Romero e ainda fez outras defesas importantíssimas durante a partida. O Corinthians podia ter ganhado de 6-1 do Velo Clube, fácil. O primeiro gol corintiano do Igor Coronado cobrando falta. Aliás, muito legal o Coronado dando o crédito para o auxiliar técnico fixo do Corinthians, o Mauro Van Basten. Ele falou que o Van Basten tinha visto um jogo do Velo Clube e que sabia que o goleiro Dalton se adiantava nas cobranças de falta, ele saía antes. E por isso o Coronado chutou do outro lado da barreira e acabou fazendo o primeiro gol dele no ano e o primeiro gol do Corinthians na partida. O Velo Clube empatou o jogo no segundo tempo, jogada ensaiada, uma falha da defesa corintiana, mas aí Thales Magno fez uma grande jogada, pegou a bola na esquerda, foi levando para a direita, todo mundo achou que ele ia tocar para o Memphis Depay e ele chutou no gol, no canto esquerdo do goleiro Dalton, dando números finais à partida. 2-1 para o Corinthians, pegar o público aqui, ó, 42.508 torcedores ontem na Neoquímica Arena, 2.626.828 reais. O Corinthians volta a campo na quinta-feira, 7h30, pega o Água Santa. Aliás, o jogo da Copinha do Corinthians, do Timãozinho, né, que passou de fase na Copa São Paulo, mudou para Barueri às 5 horas da tarde. Então o Corinthians joga às 5 horas da tarde em Barueri pela Copinha e aí joga às 7h30 da noite na Neoquímica Arena para evitar confusão e para o pessoal poder ir para as duas partidas, né? Contra o Água Santa. E na quarta rodada, o Corinthians tem o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Até lá, os jogadores já estarão melhores fisicamente, provavelmente, porque ontem o Depay mostrou que está mal fisicamente, o André Carrijo mostrou que está mal fisicamente, o Matheus Bidu muito mal fisicamente, alguns jogadores abaixo dos demais. Teve aquela confusão, eu vou ter que citar aqui, né, do Yuri Alberto com o Romero. O Yuri Alberto queria bater o pênalti, o Romero bateu, aí o Yuri Alberto soltou uma nota numa rede social, todo mundo achou que foi uma indireta para o Romero. Eu acho isso uma besteira danada. Corinthians ganhou o jogo, ficar falando de picuinha, de fofoquinha, né, sem ter certeza de nada, eu acho uma besteira. Bora falar da vitória do Corinthians e, infelizmente, a gente tem que falar de um dos dias mais importantes da história recente do Corinthians, que é o dia de hoje da votação do processo do impeachment do presidente Augusto Melo. Ontem eu conversei com o presidente, ele parecia bastante abatido, até de certa forma conformado, melhor dizendo, com uma possível derrota no Conselho Deliberativo do Corinthians, coisa que ele não estava demonstrando antes. Antes ele estava muito confiante numa vitória. Hoje, não é que ele está falando que vai perder, não é isso. Não estou dizendo que ele vai perder no Conselho, mas ele está mais confirmado caso ele seja derrotado. São 301 conselheiros, uma maioria simples decide. Ou tira o presidente, ou deixa o presidente.
Se o presidente for afastado, é afastado imediatamente e um dos vices, o Osmar Stabile, assume a presidência do Corinthians interinamente até que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que tem até 5 dias para marcar uma Assembleia Geral de Sócios entre 1 e 2 meses. Tem entre 30 e 60 dias para marcar uma Assembleia Geral de Sócios. Aí os sócios votarão se o Augusto Melo será ou não realmente afastado do Corinthians. A chance maior é que nos sócios o Augusto ganhe. Então, mesmo se ele perder hoje no Conselho, daqui 2 meses ele voltaria amparado pelos sócios e daí voltaria maior do que nunca, né? Porque seriam os sócios do clube e não os conselheiros que dariam este poder ao Augusto Melo. Então, o Romeu Tuma Júnior, ele tem o comando deste processo ritual que vai acontecer hoje a partir das 7 horas da noite no Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo está tentando convencer alguns conselheiros a mudarem de lado, a votarem a favor da permanência dele, porque ficar fora 60 dias não é legal. Dar a presidência para uma pessoa que você não sabe se está do seu lado ou se não está, apesar de ter sido eleito junto com você, que é o Osmar Stabile, não é legal. Então, claro que o presidente Augusto Melo vai tentar de tudo para que vença a eleição hoje no Conselho Deliberativo do Corinthians. Um dia importantíssimo para o Timão, então, um dia que saberemos se o presidente Augusto Melo sai ou fica, por enquanto, no Corinthians até esta Assembleia Geral de Sócios. Lembrando que o presidente deu Marcelo Mariano, o secretário-geral, seu braço direito, de cabeça, né? Cortou a cabeça, deu na bandeja para os conselheiros que assim pediram para que pudessem alguns conselheiros votar a favor de sua permanência. A torcida organizada do Corinthians estará lá, fará barulho mais uma vez a favor do presidente. Vai ter muita gente na frente do Parque São Jorge, um grande evento, muitos policiais, vai ter tensão, porque teve conselheiro ameaçando torcida, o Rubens Gomes falando da Gaviões, os Gaviões falando do Rubão, o Rubão que foi o diretor de futebol no começo do mandato do presidente Augusto Melo, depois brigou com Augusto, está nas redes sociais provocando todos os dirigentes atuais corintianos, enfim, um clima bastante tenso no Corinthians, apesar das vitórias dentro de campo. O Corinthians é assim, né? Dentro de campo, eu comecei falando aqui o boletim, vitória, 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 gols, pontos, muita alegria, mas infelizmente a política do Corinthians é podre, é triste a política do Corinthians e a gente tem que falar isso aqui para você. Amanhã a gente fala então aqui no Papo Reto com a Fiel, dando o resultado da votação desse processo de impeachment. Um abraço a todos e vai Corinthians!